Boa noite! Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela Rede Século XXI ou através das nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite a todos vocês aí que nos assistem. E nós sabemos que o ato de duas pessoas que se conhecem, que começam a namorar, que se casam, faz parte do desenvolvimento humano. Porém, muitas vezes o casal ele é composto por duas pessoas que têm raízes e costumes e tradições e valores bem diferentes de uma família para outra, né? É isso mesmo, e são justamente essas diferenças as responsáveis pela grande maioria dos problemas de relacionamento e os conflitos familiares. Principalmente em alguns casos, a relação entre a sogra e a nora, e esse será o nosso tema de hoje. Como ter uma relação harmoniosa entre sogra e nora? E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Maristela Santana, que é psicopedagoga. Boa noite, Maristela. Boa noite, um prazer estar aqui sempre. Muito bom, viu, te receber. Muito obrigada. Obrigada. E também a sogra e a nora. A sogra Maria José Pereira de Castro e a nora Fernanda Tiziane. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Maria José. Boa noite, é um muito prazer estar aqui. Muito bem-vindas, duas. Gratidão. Vocês não vão convite. brigar, né? Vocês estão uma do lado da outra. Então tá bom, então a gente quer começar em harmonia. Nós vamos falar justamente sobre isso, né? Como que a sogra e a nora conseguem viver em harmonia. E daqui a pouco a gente também vai saber dessa relação, né? Como partilhar esses desafios, os aprendizados delas, né? E você pode participar do nosso programa enviando seu comentário pelo nosso WhatsApp. Como é a relação da sua sogra ou nora? 19 99902 0021. Você também pode ligar aqui no nosso call center 19 3871 9620. Eu gostaria então de começar o nosso bate-papo perguntando para a Maristela: por que existe essa disputa entre sogra e nora? Por que e se é que existe essa disputa? Na verdade, hoje nós estamos aqui até justamente para a gente poder falar sobre isso, porque, na verdade, o que acontece entre a sogra e a nora, muitas vezes é uma questão só da própria maturidade, porque a imaturidade faz com que a gente pense que existe uma disputa entre essas duas pessoas. E, na verdade, a maturidade vai nos ensinando que é uma troca, né? Que quando a gente gosta da mesma pessoa, no caso, o marido, ele passa a ser parte desse convívio, e é muito importante a gente ter uma relação que seja uma relação de empatia, de troca, porque isso só vem a favorecer tanto o casamento como a relação entre a família. Nossa, Legal. É verdade. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, a Maria José e também a Fernanda, como que é o relacionamento de vocês. Se quiser começar, Fernanda, colocar um pouquinho para a gente. Como é que é? Porque eu percebi que existe assim, uma cumplicidade entre vocês, uma amizade, né? E que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe, sim, uma amizade, né? A gente sempre se deu muito bem. E Você está casada há quanto tempo? já estou Fernanda? casada há 15 anos com o Fernando, com o filho da Maria José. Aí é o Fernando e a Fernanda. Isso. Ah, tá. E nós temos um filho, né, o Rafael, que já tem 9 Quantos anos. 9 anos, tá. E a gente sempre se deu muito bem. Vocês namoraram quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Então, há 19 anos, 19 vocês estão juntos. construindo essa relação ainda Isso. Bacana. E o Fernando é filho único? É filho único. Tá. E aí, para você, Maria José, o filho único, de repente chegou a Fernanda. Como é que foi isso? Na verdade, eu sempre fiquei pensando que eu tinha que prepará-lo para o mundo, porque primeiro ele era único e eu não teria outro filho. Então, eu sempre pensei em criá-lo com uma certa liberdade, que até ele brinca de vez em quando, filho de chocadeira, né? Porque é livre, porque foi livre. E eu sempre pensei, ele vai casar com quem ele quiser, porque, na verdade, uma vez, inclusive, ele perguntou, eu vou casar com a Fernanda. Eu falei, nossa, você vai casar? Ele falou, vou.
e você, o que você acha da Fernanda? Eu falei, quem tem que achar é você, porque quem vai casar com ela, conviver, é você. Então, o meu contato com a Fernanda, desde o princípio, eu observei que ela era uma mulher de caráter, uma mulher bela como pessoa, mas o meu olhar naquela época como sogra era bastante fechada. Eu tinha a sensação, não que ela seja, mas que ela era uma pessoa fechada, porque eu era muito disposta a conversar, a estar inserida nos contextos. Mas foi muito bom tê-la como namorada. Ela estudou com o Fernando muitos anos, não tiveram nenhum namoro, e depois de um tempo muito passado que eles reataram a amizade e começaram a namorar. Que Mas bacana. foi muito bom isso. E você sentiu assim, como se estivesse recebendo uma filha, ganhando uma filha? Então, as pessoas falam isso, na minha família também falavam muito isso, né, de ganhar uma filha. E eu até brinco muito com o pai da Fernanda, que é o meu amigo, Osmael, que eu considero muito. Quando ele fala, eu ganhei um filho, eu falo, nossa, mas que chique ganhar um filho com 27 anos. Porque todo mundo casou com 27, né? Eu sempre brinquei com isso. E eu nunca pensei dessa forma. Eu, honestamente, não. Como uma filha, não. Eu sempre procurei vê-la e falei com ela várias vezes sobre isto, que eu queria como uma amiga. Certo. E até eu brincava também. O dia que eu deixar de ser sua amiga, eu vou ser sogra. Ai, entendeu? nossa. Eu falava isso. Mas, na verdade, não tem nada a ver isso. É muito bom esse nosso contato. E estar com ela, a gente troca muito e a gente aprende muito. Eu acho que é mais que uma amizade. Assim, a gente nós formamos uma família, né? Certo. E acho que família é para sempre. Né? Sim, acho que é com mais certeza. forte do que uma amizade. E eu achei muito lindo, que mais me uniu assim com a Fernanda, de também vê-la como uma mulher, companheira do meu filho, que vai ser a mãe do meu neto, que vai ser uma pessoa que vai estar com o Fernando. Então, se eu vejo o Fernando bem com ela, eu estou em paz, eu estou tranquila. Assim que ela casou, ela queria ir para as cachoeiras e ela veio pedir a minha presença para acompanhá-la. Ela queria que eu fosse com ela nas cachoeiras. Então, porque ela se sentia confiante comigo, com amizade e com respeito. E isso me deixou muito bem. Legal. Ô, Maristela, agora você mencionou que tem muito de maturidade também nisso, né? Maturidade e imaturidade, as duas coisas, né? A gente bota sempre muita culpa na sogra, mas sob esse ponto de vista que você está colocando de maturidade, existe aí também, quando tem problemas, quando tem dificuldade no relacionamento, alguma parcela de culpa da nora também. Muitas vezes o que acontece é assim, quando a gente verifica entre a união entre duas pessoas, na verdade eles vão deixar o pai e mãe e formar uma nova família. Então, é muito importante que o casal esteja afinado. Porque, a partir do momento que o casal tem um bom relacionamento, essa insegurança diminui. As coisas do tipo, eu tenho que ser perfeita. Não, você tem que ser a pessoa que você é. Eu sou feliz da forma que você é, da maneira que você é. Então, a imaturidade, ela faz com que as pessoas acreditem assim. Às vezes, num comentário, numa coisa que a pessoa fez e que não agradou. Então, são as pequenas picuinhas que a gente não vai conversando, que o diálogo é muito importante. A gente não vai estabelecendo, assim, até mesmo essa relação do terceiro na sua relação. Porque o que acontece? Os dois estão afinando esse relacionamento, os dois estão se conhecendo, os dois estão formando as regras da casa. E aí, assim, a gente começa a valorizar muito mais a opinião dessa terceira pessoa. Então, assim, não deixando de lado o quanto que é importante. Porque, pela própria vivência, às vezes, a sogra ela vai dar uma opinião muito favorável naquilo, ela já viveu aquilo, às vezes é até uma opinião muito boa para o casal. Até tentando ajudar. Está querendo ajudar, mas não é aquilo que se fala, é a forma que se fala. Sim. Eu tenho um amigo que fala uma coisa muito pertinente, ele fala, às vezes, é aquilo que a pessoa não fala para matar, mas quem ouve quer morrer. Porque aquilo é muito difícil. Então, assim... Fala de uma forma inadequada, fala talvez sem caridade, né? Então, coloca, colocar as coisas e entender que, nesse contexto, como a Maria José falou, que é muito importante, eu ganhei uma filha, isso não quer dizer assim,
essa minha nora vai ter que ser reeducada do meu jeito. Não. Não, ela tem uma outra bagagem, ela veio de outra Exato. família. E hoje é muito importante a gente ter esse respeito, essa cumplicidade, até porque para que a gente não se sinta fora dessa família. Então, a aceitação, essa empatia, isso que a gente fala de imaturidade é justamente assim, se sinta segura, você está casado com essa pessoa porque você foi escolhida por ela. E essa pessoa, a sogra, essa pessoa que está na sua vida, ela te deu o que ela tinha de mais precioso, que é o filho. Então, assim, algumas Tem que haver colocações, um respeito também, né? Porque... Algumas colocações, o respeito, assim, da gente observar, olha, de repente a pessoa tentou colocar aquilo, mas ela se posicionou mal, vamos rever o que ela fez, não levar tudo a ferro e fogo, porque senão o convívio fica bastante complicado. É verdade. Agora, a Maria José falou também de que gosta muito de ver a Fernanda fazendo o Fernando feliz, né? Isso aí é uma coisa que te dá muita alegria. Mas não tem algum momento que parece que ela está fazendo o Fernando infeliz? Na verdade, eu observo muito também, que eu também sou de uma área mais de terapia e tal, né? Eu observo Tá frita, hein, Fernanda? observo mesmo, mas eu vejo que, na maioria das vezes, ela tem uma disposição muito grande de paciência, de benfeitoria, de falar com ele. Nunca eu a vi desrespeitando o Fernando na minha frente. Nunca ela teve uma postura mais, sabe, assim, inadequada que fosse considerado. Pelo contrário, quando eu vejo que ela está meio ruborizada, porque ela fica ruborizada, eu percebo que tem um clima aí e tudo bem. Então, eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi. Durante a gestação dela, foi um período mais delicado para ela, isso. Eu passava mensagens para ele todos os dias, dizendo, se cuide, se cuide, se cuide, se cuide. Porque se você se cuida bem, você vai ajudá-la e vai cuidar do bebê. Tanto que foi assim esse processo, né? Mas eu nunca a vi destratando e eu fico muito feliz quando eu vejo que ela está alegre, que ela está feliz, que a gente às vezes toma um vinho junto e que ela dá risada. Então, eu fico feliz, eu vou embora irradiada quando eu vejo que eles estão cada vez mais felizes. Problema que todo mundo tem, né? Mas eu nunca a vi tratando mal o Fernando, não. Às vezes ela está mais calada. E eu fico triste quando ela está meio calada. Porque quando ela fica fechada, eu fico triste. Para nós que somos mães, né, a gente, o grande desejo do nosso coração é que os nossos filhos sejam felizes. E se você começa a perceber que a sua nora ou o seu genro está tratando mal, sua filha, seu filho, né? Isso daí dói no coração de uma mãe, né? Independente de ser sogra ou não, dói no coração. Você vê que o seu filho, por exemplo, está sendo maltratado ou sua filha está sendo maltratada, né? Vamos ver um pouquinho também a opinião do povo? Vamos ver o povo fala, vamos ver a opinião das pessoas com quem a nossa equipe de reportagem conversou nas ruas. Olha, eu não tenho o que falar da minha sogra, sabe? Ela é faleceu o ano passado, mas até então eu me dava muito bem com ela, ela me tratava muito bem. Era a segunda mãe, né? A gente se dava muito bem, não tenho o que reclamar dela, não. Ela chegou algumas vezes a adaptar no seu relacionamento, aconselhar vocês, como que vocês encaravam isso? Isso é normal, né? 18 anos de casado, a sogra sempre de vez em quando dava uns pitaquinhos, mas te levava na esportiva, se dava muito bem. O que a sogra não pode ou não deve fazer, na sua opinião? O que não pode e não deve fazer, eu sou sogra, eu prefiro não falar que eu já decepcionei mas eu acho, qual mãe, qual pai que não quer um relacionamento bom para um filho e para uma filha? Então não tenho o que falar da minha sogra, porque eu não conheci. Então é tranquilo, já que não conheceu, é tranquilo. Legal. Eu acredito que se a intenção da sogra é uma boa intenção, e se ela tem a liberdade para isso, eu acredito que seja válido sim, até porque a sogra, ela já vivenciou mais do que, né, a mulher e o marido. Então, se é bem-vindo, se é de bom coração, eu acredito que ela pode sim dar conselho. E a questão de ter uma sogra, como que você imagina e como que você deseja que ela seja com você? Sei lá, tipo minha mãe. Gentil, que me entenda, que me compreenda, que me auxilie. Esse tipo de sogra. Todo genro deseja, sonha.
Tá aí, diversas opiniões, né? E enriquecendo ainda mais a conversa daqui da gente. Tem de tudo, né? Tem gente que gosta da sogra, tem gente que não tem relacionamento com a sogra, tem gente que não conheceu a sogra. Mas eu achei um aspecto importante, uma das entrevistadas falar assim, eu já decepcionei. A gente entender que, assim, a gente não está acolhendo uma pessoa que tem outra formação, uma pessoa que tem outra vivência, que está vindo com uma outra bagagem. A gente vai errar, porque nós somos humanos. Mas aquela coisa assim, vamos perdoar, vamos relevar e vamos conviver. Porque, na verdade, o que acontece nas relações é isso. A gente não pode ter esse aspecto assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e a pessoa tem que me aceitar desse jeito. Não, porque constantemente na nossa vida, a gente se adapta a novas situações. Anteriormente, a gente ia até o caixa do banco, a gente pagava a conta, aí começa, olha, agora é tudo no cartão. Aí, daqui a pouco, a gente já está pagando no aplicativo do celular. Ou seja, a gente não se adaptou. Então, essa adaptação é para a vida, é para as nossas relações também. De repente, naquele meu primeiro momento, eu tinha uma imaturidade, eu tinha uma insegurança, eu brigava por pouca coisa. Hoje eu olho e falo, podia ter brigado menos, perdi tanto tempo, podia ter sido mais feliz. E, às vezes, até assim, como a gente falou, às vezes, como a Maria José colocou muito bem, às vezes eu chego lá, ela está feliz, às vezes ela está um pouco mais calada. Não é que a gente tem que deixar de ser a pessoa que a gente é, mas, principalmente, superar as dificuldades, porque não é todo dia que a gente acorda feliz e sorrindo, mas transmitir isso, que é o respeito, é o carinho, é a pessoa que chegou lá na sua casa, você tratou ela bem. Porque, às vezes, eu estou com um problema com o seu filho e não com você. E aí você chega lá e eu também despejo tudo. É o falar na hora certa. Essa pessoa ela pode te ajudar muito. Você pode falar assim, olha, ele tem agido assim, será que não dá para você conversar com ele? Num aspecto muito carinhoso, né, como a gente coloca sempre usando a caridade, e tendo esse contexto assim, que é para contribuir com a relação. Não é para a gente apontar ou reforçar o erro. Eu te falei, ela era assim, porque às vezes a pessoa é extremamente organizada e a outra não é. Mas a partir do momento que ele casou, ele deixou de ser só seu filho, ele é o marido daquela pessoa. E como marido, ele é ótimo. Ela adora do jeito que ele é, se ele for bagunceiro, se ele faz alguma coisa. Tá bom, estão vivendo bem, é isso que importa. O Maristela, você teve uma outra entrevista também de uma pessoa que falou de dar liberdade, né? Se você dá liberdade para a sogra e tal, agora também tem a liberdade outra coisa que você falou agora também, falar no momento certo, dar um conselho e tudo. Como é que a gente estabelece essa liberdade, esse limite da sogra com a nora? Uma coisa muito importante, e eu sempre comento isso porque a relação entre essas pessoas não está no filho. Então, se a gente entender assim, a mãe vai perdoar o filho. Então, se tiver alguma coisa na sogra que está incomodando, se ela falar, viu, a sua mãe sempre fala desse assunto, eu não gosto, me incomoda, é muito importante que o filho transmita isso para a mãe com amor e caridade. Porque o filho será perdoado. O filho, ele pode estabelecer o limite assim. Mãe, você vem aqui, você mexe, você troca as coisas no lugar. Olha, eu não gosto, a gente tem uma rotina na casa. A mãe vai entender, acolher e perdoar. A partir do momento que a nora toma essa atitude, a mágoa é eterna. Então, assim, qualquer outra coisa que venha a ser comentada, eu tenho certeza que foi minha nora que falou. Então, isso não é um rótulo que fica agradável para esse casal. Então, assim, estabelecer esse limite, assim, mãe, olha, eu sei, pode ficar com a chave da casa, se precisar para cuidar das plantas, a gente vai viajar, alguma coisa, mas, olha, mãe, a gente tem uma rotina, então é só isso. Então, se ele estabelece aonde que está o limite, a relação caminha muito bem. Você está falando isso, agora estou lembrando da nossa filha. A gente ia no apartamento dela, da Maria Gabriela, e botava o escorredor de um jeito diferente. Né? E ela falava... Aí um dia ela chegou em casa, ou eu na casa dela, não lembro direito, e eu pus o escorredor na mesma posição que ela colocava o escorredor, né, que a Silvia coloca.
Aí ela falou pro marido dela, pro Leandro, olha, ó, aqui os dois, por isso que eles colocam o escorredor desse jeito. Né? Então é uma coisa tão própria nossa, da nossa rotina que a gente estabeleceu, e eles desenvolveram outra rotina. Verdade, perfeito. E é como você falou, não vale a pena brigar por isso, porque o escorredor está para cá ou para lá. Né? É verdade. E assim, evitar os comentários, né? Por exemplo, hoje eu, de repente eu cheguei, ou se eles, até te convidaram para ir lá, mas aconteceu alguma coisa no meio do dia, olha, melhor não deu certo, melhor não vir. Não, tudo bem, vocês gostariam, porque às vezes a pessoa não se programou, não deu para fazer aquele prato, e aí ele está receoso de te chamar, e aí você, de repente, fala, nossa, né, me chamou para comer isso. Então, viu, é só por conta da dinâmica do dia, você gostaria de vir aqui, fazer o troca, ou a gente pode marcar um outro dia. A gente não ficar criando expectativas em cima disso. No mínimo, brigaram. Por isso que já não querem que eu vou. Né? Eu sou defensora das sogras no momento, porque eu sou... eu estou na posição de sogra, né? Sogra de 4, né? De agora 4. Está empatando. Era mãe de 4, agora era mãe de 4, agora a partir também. De março, sogra de 4. Ai, que maravilha. Então, eu estou na posição de sogra mesmo. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muito amor para falar. E assim, eu vejo cada sogra que fala para pisar, para ir naquele ponto mesmo, tentando, de repente, querendo se impor sobre a nora ou sobre o genro, né? Então, você percebe, às vezes, que tem uma certa maldade por trás, né? Então, é perigoso isso, né? Às vezes a pessoa nem ela está resolvida com ela mesma. Né? Exatamente. Ela não está bem resolvida com ela e ela acaba alfinetando ali o genro e a nora. Em geral, às vezes, a relação com o próprio genro é mais fácil, no sentido assim, que ela se sente assim, é o sexo oposto, é mais acolhedor, eu faço o prato que ele gosta, eu procuro agradar com mais facilidade. Ao contrário do que a gente vê nas piadinhas, o grande problema, muitas vezes, é com a mulher. Em que sentido? A mulher ela já tem, por formação, essa coisa assim, que ela é administradora da casa. Às vezes, até não pela organização do espaço, mas por se sentir assim, eu sou a dona da casa, eu que coloco as coisas nesse lugar, eu gosto que seja assim, eu quero que seja dessa forma. E é por isso que a relação tem que ser muito afinada entre o marido e a esposa. Porque é aquilo assim, não é aquilo que se fala, mas é a forma que se fala, para não ofender, para não magoar. Olha, eu sei que... Porque, de repente, a mãe pode até falar assim, não, mas lá em casa a gente nunca fez desse jeito. Que é o comentário da sogra. O comentário da sogra. Comentário da sogra. Aí ele fala assim, mas olha a resposta. Se ele disser assim, então, mas aqui em casa nós adotamos esta regra. É uma maneira caridosa de falar assim, aqui a gente quer que seja assim. Então, esse limite, o filho que tem que saber... Ele tem que colocar, é muito importante. Porque, às vezes, é uma coisa que é muito pertinente. Todos nós temos os nossos defeitos. Então, é importante você saber o defeito do outro e saber ouvir. Porque, assim, olha, a sua mãe faz isso, aquilo que eu não gosto. Analise, não precisa responder de pronto, porque às vezes aquela mãe, aquele ícone ficou tão assim, mas a minha mãe é perfeita. Não, minha mãe, você está vendo coisa onde não tem. Observa. Observa. Ninguém está jogando um contra o outro. Nós somos uma só família. A gente quer viver bem, mas é importante a gente conhecer o outro. Você sabe que eu estive observando? Ela faz isso mesmo? Eu também não gosto. Eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Eu não gosto que troque as coisas de lugar. E, às vezes, a gente não se dá conta e aí essa pessoa vai invadindo o espaço. E aí, daqui a pouco, os dois estão brigando por conta de uma coisa que era para contribuir com a relação e não para afastá-los. É isso. A gente precisa dar uma paradinha para o intervalo. E Fernanda e Maria José, vocês nunca moraram juntas? Ou já moraram juntas? Ou não precisa responder agora, porque depois do intervalo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque até agora... a nora e a sogra estão em espaços diferentes, mas muitas vezes elas precisam viver na mesma casa. Então, você que está nos assistindo, o que você está achando do tema?
Como que é a tua relação com a sua sogra? Como é a sua relação com a sua nora? Manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. A gente vai parar um pouquinho, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.